Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por cuidar da nossa vida, Senhor Pai. Colocamos essa semana que está por vir também, Senhor Pai. Que você possa cuidar da vida de cada um, Senhor Pai. Principalmente curando todos os enfermos também, Senhor Pai. Cuidando dessa pandemia também. E que o Senhor possa estar agora também recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor Pai. E já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música Vim para Adorar-te. É mais um convite para cada um que está nas suas casas para estar realmente entrando nesse momento de adoração. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Perdão e Graça. Esse é o momento para a gente estar refletindo um pouco na vida de cada um de nós, vendo realmente se temos cometido algum pecado, se temos feito algo de ruim a uma outra pessoa. E é um momento para a gente estar realmente pedindo para Deus perdão e graça em nossas vidas, porque nós somos fracos, mas Deus, Ele nos torna fortes.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos estar cantando a próxima música, chama Há um Lugar, onde diz que há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério, há um lugar que realmente a verdade reina, né? E esse lugar é somente no Senhor. Há um lugar
Está agora entrando o momento de oração pelas ofertas e já pela pregação também. Senhor Deus Pai, muito obrigado por este culto, Senhor Pai, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, todo louvor e adoração das casas de cada um também, Senhor Pai. Agradecemos todas as ofertas também, Senhor Pai, levantamos o Teu altar e que seja feita a Tua obra através delas também, Senhor Pai. Já colocamos a vida também do Caio que estará pregando, Senhor, que o Senhor possa estar realmente usando ele, Senhor Pai, para que as Suas palavras, Senhor Pai, possam sair da boca dele e que realmente possamos entender, Senhor Pai, de forma clara aquilo que o Senhor tem para cada um também, Senhor Pai. Já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria poder estar de volta aqui na casa do Senhor, poder estar compartilhando a mensagem com os irmãos, que Deus possa abençoar todos nós com a porção desta manhã. Nós vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O contexto dessa passagem é onde o povo de Deus estava exiliado no cativeiro na Babilônia. Se a gente lê o livro de Daniel, que é um livro anterior ao de Jeremias, a gente vai perceber que o rei Nabucodonosor invadiu Israel, sitiou, tomou para si muitas coisas e levou grande parte do povo preso. Então passaram-se muitos anos e lá estava o povo. E Deus levantou o profeta Jeremias para falar com eles. E é interessante, se a gente ler o capítulo 2 de Jeremias, na verdade um puxão de orelha que Deus está dando para o seu povo por meio do profeta. E mais especificamente gostaria de tratar do que está escrito no versículo 13, né? É onde Deus fala, Deus expõe as práticas que Ele condenou o povo de Israel e permitindo esse exílio, que eles estivessem presos na Babilônia. Nós podemos citar aqui 2 crimes que Deus fala. Ele fala sobre abandonar a Ele e a cavar cisternas rachadas que não retêm água. Poderíamos fazer uma síntese através desses 2 pecados, separando pecado no singular e pecado no plural, para a gente poder entender um pouco desse nosso mau comportamento diante do Senhor. Mas afinal, o que seria pecado? E o que seriam pecados? Mas primeiramente, o pecado é quando nós abandonamos a Deus, que é fonte de água viva. E pecados, no plural, é nós cavarmos as nossas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Cisterna, para quem não sabe, são poços, né? Antigamente o povo precisava cavar os poços para poder tomar água, né? Então, o primeiro pecado, que é abandonar a Deus, é a raiz de todos os males, é o centro, é a causa de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se a gente fizer a comparação com uma árvore, seria as raízes da árvore, mas é aquilo que está calcando a árvore. E quando nós o abandonamos, trazemos várias consequências para a nossa vida. E a primeira delas é nós cavarmos as nossas próprias cisternas. E o que seriam essas cisternas? Mas basicamente são ações, comportamentos, palavras, pensamentos e qualquer tipo de atitude que não agrade ao Senhor. E da mesma forma, trazendo a analogia da árvore, assim como temos a raiz da árvore, que é o centro de todo pecado, cavar as cisternas é como se fossem os frutos da árvore. É tudo aquilo que externaliza aquilo que está na raiz de uma árvore, né? Por exemplo, mentira, roubo, fofoca, né? Entre outras coisas que você possa citar aí na sua lista. O fato é que
a partir do momento em que a gente pratica a idolatria, a gente busca pessoas ou objetos em adoração no lugar do nosso Deus. Nós projetamos imagens, projetamos seres na nossa mente e no nosso coração, e nós assim nos colocamos em adoração a essas coisas, né? E essas práticas que nós passamos a cometer quando abandonamos ao Senhor, elas nos levam a cavar as cisternas. Por que cavar cisternas? Porque a partir do momento em que a gente busca idolatrar, adorar a coisas que não são o nosso Criador, nós estamos buscando satisfazer as coisas para a nossa carne. Estamos buscando preencher um vazio que está dentro de nós. Mas o interessante é que nós temos essa analogia que Deus mesmo faz, comparando a necessidade de tomar água com a necessidade da adoração. Mas por que as pessoas abandonam a Deus, tendo em disposição a fonte da água viva para beber o tempo todo, para cavar cisternas que são rachadas? Vamos estar lendo o texto de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Se a gente parar para prestar atenção na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele não diz explicitamente isso, assim como toda a Bíblia não diz, né, abertamente, mas nós podemos chegar à conclusão de que, a partir do momento em que nós deixamos de adorar ao Deus vivo, ao Deus real, nós naturalmente passamos a adorar outros deuses, falsos deuses. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos colocou um espírito, nós somos corpo, alma e o espírito. O corpo é o nosso físico, a nossa alma são os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas emoções. E o nosso espírito é a parte que nos assemelha do nosso Criador. E se nós temos essa parte do nosso ser que é parecida com a do nosso Deus, nós precisamos viver conforme essa parte que é a semelhança do Senhor. Por isso nós o adoramos, por isso temos a necessidade de estarmos em comunhão com Ele. Mas o problema é que muitas vezes nós buscamos outras coisas que não é Deus. Nós lemos aqui no livro de Romanos que o ser humano ele foi entregue à depravação moral. Por quê? Porque ele não glorificou a Deus na sua natureza gloriosa, mas ele buscou fazer imagens de pessoas, buscou fazer imagens de animais e de objetos para poder prestar adoração, né? Agora, assim como Deus, ele faz a analogia de que nós temos a necessidade de tomar água, assim como nós temos a necessidade de adorar a Deus, quando nós cavamos cisternas rachadas e que não retêm água, buscamos preencher o vazio do nosso espírito com coisas desse mundo, ou com coisas que não são o nosso Deus. E o que acontece? O nosso vazio permanece. Quando nós adoramos, buscamos a Deus, o nosso vazio é preenchido. Porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é vivo e real para fazer aquilo que deve ser feito na nossa vida. Mas os falsos deuses não têm esse poder. Nós podemos buscar várias formas de preencher isso no nosso coração, mas infelizmente não vai ser preenchido.
O que acontece quando você está com sede, mas não tem água para beber? Você vai tomar suco, vai tomar água, vai tomar refrigerante, vai tomar o energético, né? Ou vai tomar qualquer outra coisa que não seja água. Talvez a sua sede vai passar assim por um momento, mas você não vai matar a sua sede, porque a única coisa que mata a nossa sede é água. Da mesma forma, quando nós cavamos cisternas rachadas e buscamos outros deuses, nós podemos preencher com qualquer tipo de coisa, com outros deuses, com pessoas, com idealizações da nossa mente, ou muitas vezes até a nós mesmos. Tem muitas pessoas que adoram o seu eu, o nosso ego, né? E as pessoas colocam, né, sua carreira profissional, seu trabalho, sucesso, dinheiro, relacionamento, seja de amizade, seja de casamento, de namoro, de noivado, filhos, pais. Tem pessoas que colocam seus filhos ou seus pais acima daquilo que deve se buscar em primeiro lugar, que é o nosso Deus. Tem pessoas que colocam o conhecimento acima de todas as coisas. Tem pessoas que colocam o seu ministério acima de todas as coisas. E tem pessoas que até mesmo idealizam, projetam uma imagem do próprio Deus. Mas como assim? Por exemplo, se você tem um conceito de Deus que não está descrito na Bíblia, mas está na sua mente e você o adora, você está praticando idolatria. Você projeta um ser que não é o Deus vivo, o nosso Deus Pai, mas você projeta alguma coisa que é parecida com Ele, mas baseado nas suas vontades. Deus é amor, Deus não vai me punir, Deus não vai me castigar, né? Deus permite que eu tome uma cervejinha de vez em quando, que eu fume um cigarro, ou que eu fique com umas menininhas de vez em quando, mas Deus é amor, Deus me perdoa. Projetamos uma ideia daquilo que não é Deus, adoramos a essa coisa e praticamos a idolatria, e o nosso vazio permanece na nossa vida até a nossa morte. Mas hoje, eu gostaria de falar sobre como podemos vencer essas coisas, como podemos vencer a idolatria, citando também as suas consequências na nossa vida, né? E ressaltando novamente que quando a gente bebe de outras coisas que não sejam a água, né, nós vamos continuar com sede. Da mesma forma, vamos buscar outras formas de um Deus que não é o nosso Deus, e assim jamais será saciado a nossa vontade de adorar a Deus. Nós podemos concluir, através do texto de Romanos, que a idolatria não é uma fatalidade e nem uma consequência da ignorância do povo, no sentido de não conhecer a Deus. Mas a idolatria é a evidência da incredulidade voluntária dos homens. Nós notamos aqui no texto de Romanos que a natureza de Deus, ela foi manifesta aos homens por meio da criação. Deus, ele se manifestou para toda a humanidade, mas o problema é que nós rejeitamos a Deus. Nós olhamos para o pôr do sol, podemos olhar para a lua, podemos olhar para um céu estrelado, e nós notamos que existe algo de sobrenatural por trás de tudo isso, mesmo se tratando da natureza do mundo. E daí surge o questionamento, mas quem criou tudo isso? Quem foi o autor de tudo isso? Sabemos que é Deus, mas nós preferimos acreditar que são outras coisas. E Paulo enfatiza que uma vez trocando a Deus no nosso coração, nós vamos elaborar e projetar conceitos de como Deus deveria ser. E a consequência disso é todos esses frutos ruins que a gente pode citar, que está descrito na Bíblia e também em outros textos além do texto de Romanos. Seja injustiça, maldade, depravação, inveja, homicídio, engano, calúnia, deslealdade, desobediência. E finalmente podemos passar a odiar a Deus e ainda encorajar as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas mais uma vez lembrando que Paulo não diz que tudo isso se trata de um progresso que Deus faz na vida do ser humano, mas é o próprio ser humano que cava o seu próprio poço e vai mais fundo além do que ele pode ver. Mas então, olhando para tudo isso, quais são as consequências da idolatria? Se a gente lê todo o capítulo
todo o capítulo 1 da carta dos Romanos, a gente percebe que Paulo cita vários resultados negativos na nossa vida, envolvendo efeitos na nossa vida moral, na nossa vida mental e na nossa vida social. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso para que a gente possa entender. Mas antes gostaria de fazer a leitura também do Salmos capítulo 115, versículo 28. Salmos capítulo 115, na verdade o versículo de 2 até o 8, que diz assim: Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. O salmista, ele trata mais especificamente aos ídolos, as estátuas que o povo do Velho Testamento construía para colocar no lugar de Deus. Se a gente pegar ali na história de Moisés, quando Moisés subiu no monte para ter o seu encontro com o Senhor, o povo que estava ali embaixo, eles construíram um bezerro de ouro e passaram a adorar. E isso se tornou uma prática muito constante no Velho Testamento, a qual Deus abominava muito. E o salmista, ele diz especificamente sobre esses ídolos construídos pelas mãos. Mas podemos levar em conta também os ídolos que estão na nossa mente, aquilo que nós projetamos dentro do nosso coração. Mas o primeiro princípio divino é que ele diz que o nosso Deus que está nos céus, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. A primeira coisa que precisamos entender é que quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que saber quem é esse Deus. E esse Deus é aquele Deus que não vai fazer tudo o que você e eu queremos. Muitas vezes nós vamos caminhar junto com Ele, mas Deus vai fazer com que a nossa vida dê uma reviravolta em circunstâncias que nós não gostaríamos de passar. Quem gostaria de perder um ente querido? Seja sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, enfim, alguma pessoa que você ama. Quem gostaria de passar por um câncer, uma doença incurável? Quem gostaria de passar por um acidente de carro? Quem gostaria de passar por um término de um relacionamento? Quem gostaria de passar por um divórcio? Nós não gostaríamos, mas todos nós somos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. E Deus é aquele Deus que vai fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é da sua vontade, não da minha e nem da sua vontade. Então, o princípio que é lançado também nessa passagem de Salmos, está dizendo no versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Mas a maior consequência de quando nós praticamos a idolatria é que nós nos tornamos como o Deus, como o ídolo que nós passamos a adorar. Então, primeira coisa que a idolatria vai destruir é a nossa identidade. Nossa identidade será destruída porque passamos a nos tornar parecidos com o Deus que adoramos, e não a imagem e semelhança do nosso Criador. Por exemplo, se o seu Deus é o dinheiro, para você tudo vai ser dinheiro. Não, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Eu não vou gastar com isso porque eu vou gastar dinheiro. Eu não vou fazer aquilo porque é dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. E tudo vai ser dinheiro. Aí você vai tudo se basear com dinheiro. Não, eu não vou fazer isso porque preciso de dinheiro. Não. Então, a sua identidade vai ser tudo voltado ao dinheiro. Mas quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida e enxergamos a Cristo como o centro de tudo, nós nos tornamos parecidos com Ele. E é por isso que Deus, Ele nos cita o maior mandamento em Mateus 22:37. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento.
Mas precisamos entender que Deus não estabelece suas leis porque Ele é um Deus chato, um Deus careta. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E é por isso que Ele diz: filho, eu quero que você me ame em primeiro lugar na sua vida. Eu quero que você confie em mim sobre todas as coisas. Porque se você fizer isso, você vai se tornar como eu. Agora, se você confia em primeiro lugar no dinheiro, você será como Mamon. Você não terá identidade. Você se tornará um cara insuportável. Segunda coisa que a idolatria destrói na nossa vida é o nosso estilo de vida. Pois nós criamos hábitos perversos, criando uma liturgia de acordo com o objeto em adoração e nos comportamos com base naquilo que está habitando dentro de nós. Em palavras mais simples, quando nós adoramos a outros ídolos, a outros deuses, nós passamos a criar hábitos de acordo com o nosso Deus. Como já falei, a identidade do dinheiro, né? Você vai fazer tudo baseado no dinheiro. Agora, vamos pensar uma coisa: por que nós viemos na igreja e fazemos tudo isso? Essa sequência de liturgia. Você chega na igreja, tem a saudação, oração, louvor, música, adoração, testemunho, oração de novo, intercessão, mensagem, mais música, mais oração. Por que fazemos isso? Porque é um conjunto de coisas que vão entrar no nosso coração por meio dos nossos olhos, por meio dos nossos ouvidos e da nossa boca. Nós vamos fazer uma sequência de liturgias para quê? Para nós aprendermos a adorar a Deus. Um exemplo claro, quando nós idolatramos, que eu posso fazer, é com a Coca-Cola. Por que todo mundo toma Coca-Cola? Porque Coca-Cola é gostoso, né? Quem que não gosta de abrir a Coca-Cola, aquele barulho do gás assim, com limão, gelo dentro? Meu Deus do céu, estou até com água na boca aqui, ó. Mas, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo já ouviu alguma vez na vida que a Coca-Cola faz mal à saúde. Você já viu na TV, ou no jornal, ou numa revista, ou na internet, dizendo que Coca-Cola não faz bem para a saúde. Por que tomamos? Porque amamos. Não vou dizer que adoramos a Coca-Cola porque vai ser muito forte, mas porque amamos. E a partir do momento que nós amamos alguma coisa, nós criamos uma certa liturgia. Por exemplo, você vê na TV a propaganda da Coca-Cola. Você vê festas e a Coca-Cola está lá. Você vê algum evento e a Coca-Cola está lá. Um evento na sua família, um churrasco, um almoço, um aniversário, a Coca-Cola está presente. É uma liturgia. Da mesma forma como nós viemos na igreja e percebemos oração, louvor, culto, mensagem, testemunho, e oração de novo, e música de novo, são liturgias, para que a gente possa ser ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós prestamos mais atenção para ter amor às coisas do mundo do que a Deus. E a partir do momento que criamos essa liturgia do nosso coração, nós nos comportamos baseado naquilo que está habitando dentro de nós. Seja o dinheiro, seja a Coca-Cola, seja as pessoas que nós amamos. Eu já escutei muitas pessoas falando assim para mim, muitos amigos meus, quando terminaram seus relacionamentos, vieram falar assim: cara, sabe o que eu percebi uma coisa? Que quando eu estava namorando a fulana ou fulano, eu comecei a criar hábitos que eu era muito parecido com ele ou com ela, e que eu não gostava. Aí eu olhei para ele e falei: mas como assim? Por exemplo, não sei, vou chutar aqui, eu comecei a andar de patinete, só que eu detesto patinete. Mas eu andava de patinete porque ela ou ele gostava de patinete. Ou, sei lá, eu ficava o dia inteiro assistindo TV com ele ou com ela, mas eu odiava fazer isso porque eu prefiro estar numa praça ao ar livre. Mas eu fazia isso, mesmo odiando. Então eu pude entender que muitas vezes quando nós buscamos mais as coisas externas para colocar dentro do nosso coração, nós criamos uma liturgia dentro de nós e criamos esses hábitos que a gente não gosta. Mas fazemos porque estamos adorando aquele ser, aquele Deus ou aquele ídolo. E última coisa que a idolatria destrói são os nossos relacionamentos. Pois separa quem tem valor para nós de acordo com o ídolo do nosso coração. Se você é uma pessoa que idolatra o dinheiro, você só vai se relacionar com pessoas que têm dinheiro, que têm status, que têm poder.
Você vai ver um cara lá com a camiseta suja, rasgada. Você não presta porque você não tem dinheiro. O cara que anda de bicicleta ou a pé ou pega ônibus, você vai desprezar ele, porque não tem dinheiro. Agora o cara que usa terno, gravata, usa uma roupa bonita de marca, usa um sapato, né, brilhando, você vai falar, esse tem o meu respeito, porque ele tem dinheiro, né? Assim como outros deuses. Se você é uma pessoa que idolatra a sensualidade, você não vai gostar daqueles que são gordinhos. Você vai falar, não, eu só vou ficar com gente que vai na academia, com gente que faz dieta, que tem o corpo sarado, que faz o cabelão voar assim nos ventos, né? Mas aquele cara que já é um pouco mais humilde, mais desajeitado, ou que não tem assim uma formosura estética, você vai falar, você não presta para mim, você não pode ser meu amigo porque você não é bonito. Então, chega um momento que isso vai destruir os nossos relacionamentos. Seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com o seu cônjuge. Mas precisamos colocar a Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Para a gente encerrar, como podemos vencer a idolatria? Eu não vou dar uma receita de médico aqui, porque não existe mágica para tratar do nosso coração, mas tem alguns conceitos que podemos aplicar na nossa vida para que a gente possa vencer essas coisas do nosso coração. Mas primeiro, nós precisamos saber se estamos adorando alguma coisa, alguma criatura e não ao Criador. Nós devemos perguntar para a nossa vida se existe alguma coisa que nós precisamos alcançar para trazer sentido à nossa existência. Por exemplo, quando eu terminar a minha faculdade, a minha vida fará sentido. Quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, a minha vida fará sentido. Quando eu casar, a minha vida terá sentido. Quando eu tiver filhos, a minha vida terá sentido. Quando eu tiver um carro 0 quilômetro, a minha vida terá sentido. Faça esse exercício com você. Descubra se existe alguma coisa na tua vida que você precisa alcançar para a sua vida fazer sentido. Bom, você não está adorando a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, a tua vida já fez sentido, meu querido. Você não precisa encontrar o amor da sua vida, porque você já encontrou. Jesus Cristo é o nosso maior amor. Ele se entregou numa cruz pelos seus pecados e os meus, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Você quer um amor maior que isso? Ninguém vai te dar. Nenhum ser humano vai fazer papel de Deus na tua vida. Nós seres humanos somos falhos. Não deposite a sua confiança em coisas e em pessoas, porque você vai se frustrar. Coloque a sua confiança em primeiro lugar no Senhor. E a segunda coisa que podemos pensar nesse sentido é: se eu perder alguma coisa, a minha vida deixará de ter sentido. Oh, meu Deus do céu! As pessoas que perdem alguma coisa, perdem o seu carro, perdem a sua casa, perdem seus amigos, perdem sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva, acontece um divórcio, perde sua mãe, perde seus filhos. Gente, tem tanto pai, tem tanta mãe que está enterrando seus filhos. É difícil. Mas isso não deve ser um motivo para a sua vida deixar de ter sentido. Porque quem traz sentido para a tua vida é Jesus Cristo. Quem traz sentido para a tua vida de verdade é o Deus vivo, é o Deus real, é o Deus que é o nosso Pai. Que eu e você possamos esquecer as coisas que estão aqui no mundo, um pouco. Não digo que não devemos amar as pessoas, não digo que não devemos almejar ter uma vida melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, poder dar condições para a nossa família, mas isso não deve estar em primeiro lugar da sua vida. Em primeiro lugar da sua vida deve estar o nosso Deus. Quando temos um ídolo no nosso coração, nós depositamos a nossa confiança e as nossas expectativas nele. Colocamos ele como o centro da nossa vida, esperando pela nossa realização. Mas, infelizmente ou felizmente, Deus nos manda amá-lo sobre todas as coisas,
buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as coisas deste mundo, as demais coisas, sua comida, as suas roupas, o seu carro, elas serão acrescentadas. Isso é um princípio divino, é uma promessa que Jesus nos deixou, mas nós preferimos correr atrás dessas coisas. Segunda coisa que precisamos fazer para vencer a idolatria, devemos arrancar o mal que está em nós. Mas, como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, você deve se arrepender, deve se voltar para os braços do Pai. Assim como o filho pródigo passou muito tempo longe da casa do Pai, ele caiu sobre si. Que hoje você possa cair sobre si e falar: Deus, me perdoa. Que hoje você possa falar: Deus, arranca esse mal da minha vida. Você tem coragem de orar ao Senhor hoje? Dizer assim: Deus, eu não preciso disso, tira isso de mim. É difícil a gente perceber. Eu estava lendo a Bíblia desde o começo, eu estava lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, esses livros, os Pentateuco, e eu parei na história de Abraão. Isaac era a coisa mais preciosa que Abraão tinha na vida dele, o seu filho, 100 anos de idade. Mas não podia se tornar a prioridade na sua vida. Por isso Deus, ele fez a prova de falar para Abraão: sacrificar o seu filho, me entrega o seu filho, eu te dei ele. Então acho que eu tenho o direito de receber ele de volta, então entrega ele para mim, em sacrifício, para testar a fé e a renúncia de Abraão. E Abraão foi forte. Será que eu e você somos fortes o suficientes para arrancar tudo isso que está na nossa vida, que nos separa de Deus, para entregar para Ele e dizer: Deus, eu quero somente a Tua presença? Que possamos ter essa ousadia. Não adianta, quando eu falo arrancar o mal, não é arrancar os frutos, arrancar as coisinhas, os detalhes da nossa vida. Eu sou um cara que gosta de mentir, então vou parar de mentir. Eu sou um cara que, gosta de fazer fofoca, eu vou parar de fazer fofoca. Tudo bem, são coisas que realmente precisamos aprimorar ao longo da nossa vida, mas aqui, se tratando da idolatria, não adianta nós olharmos somente para os frutos. Precisamos olhar para a raiz. Quando você quer limpar um jardim, você tem que passar o veneno, e o veneno tem que alcançar a raiz. Porque senão o que acontece? Você tira um fruto e tira outro, o que acontece? Ele vai nascer de novo. Ou pode nascer em outro lugar, pode nascer de uma outra forma, mas a partir do momento em que você arranca a raiz, isso não vai voltar na sua vida. Amém? Que nós possamos arrancar a raiz daquilo que nos leva à idolatria. Que possamos arrancar isso da nossa vida. Mas não adianta a gente fingir uma santidade e uma vida piedosa que nós não temos. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus e ter essa sinceridade. Não tenha vergonha de falar para o Senhor: Senhor, eu amo o dinheiro mesmo. Senhor, eu amo a sensualidade mesmo. Senhor, eu amo meus filhos mesmo. Eu amo meus pais, eu amo minha esposa, meu marido. E eu não consigo colocar o Senhor em primeiro lugar, mas eu quero me arrepender e quero pedir que o Senhor transforme a minha vida a partir de hoje. Nós precisamos nos colocar diante de Deus porque Ele quer conhecer o nosso coração. E é por isso que Jesus sempre perguntava: o que você quer? Jesus não perguntava o que você sabe a respeito de mim, ou coisa assim, o que você sabe da Bíblia, o que você sabe de igreja. Não. Deus não está preocupado com a nossa teologia, Deus está preocupado com o nosso coração. E que você possa entregar o seu coração para o Senhor. E que possamos levar em conta que quando nós não queremos a Deus e passamos a adorar essas outras coisas, Deus permite que nós vivamos da maneira como a gente quer. Deus permite que nós experimentemos as consequências dos nossos próprios pecados e assim ter uma decadência progressiva na nossa vida espiritual e na nossa vida moral. Ninguém poderá ser liberto das trevas, ninguém poderá ser liberto através das suas próprias forças, mas todo pecador, eu e você, todos nós, devemos confiar somente em Jesus Cristo
para a nossa redenção. E Deus te convida neste dia para você se voltar para Ele. Deus te convida para você abandonar tudo aquilo que afasta a tua vida dEle. Deus te convida para que você possa voltar para a sua doce e santa presença. E Deus anseia para que a gente volte para Ele, que a gente volte para o cuidado amoroso dEle. Amém? Que você possa ter o seu coração aberto para o Senhor e que hoje, não amanhã, não semana que vem, mas hoje, agora, nesse momento, você possa fechar seus olhos, você possa orar comigo e entregar tudo aquilo que tem angustiado o seu coração. Que você possa orar comigo para pedir para Deus arrancar as raízes que estão levando ao mal para a sua vida. E que Deus possa tirar, possa te livrar desse jugo da escravidão que eu e você estamos vivendo do pecado, mas que a gente possa ser livre, que a gente possa estar na presença dEle e poder viver o reino dos céus que já está dentro do nosso coração. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes nós não buscamos te conhecer como de fato o Senhor é. Nós pedimos perdão porque muitas vezes sentimos um vazio no nosso coração e buscamos preencher os vazios, Senhor, com as coisas desse mundo. Nos perdoa, Pai, porque somos falhos. Nos perdoa porque amamos este mundo. Amamos as coisas que nos afastam de Ti. Nos perdoa, Pai, porque sabemos que quando buscamos uma coisa ruim, nós seguimos vivendo uma decadência moral e espiritual e estamos presos no nosso pecado. Mas queremos nos arrepender, queremos abrir o nosso coração e dizer, Pai, que nós não conseguimos largar todas essas coisas, não conseguimos nos libertar do jugo da escravidão, mas sabemos que Tu podes, Senhor. Sabemos que o sangue de Jesus é a nova aliança com o seu povo e nos traz liberdade. Pedimos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique, Senhor, e nos ajude a abandonar todo ídolo, todo falso Deus, tudo aquilo que realmente projetamos na nossa vida para estarmos em adoração, mas que possamos Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E deixar as coisas deste mundo para o lado, Senhor, mas que possamos Te amar com toda a nossa força, com todo o nosso ser, que não venhamos dobrar o nosso joelho para as outras coisas, para qualquer tipo de criatura, não ser o Criador, mas que possamos nos voltar, Senhor, na Tua presença, possamos nos voltar, Senhor, diante de Ti. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor quebre tudo isso na nossa vida e venha transformar a nossa vida, que possamos nos restaurar na comunhão contigo e assim o Senhor possa nos devolver a alegria da Tua salvação e assim abençoar a vida de todos nós. Por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e eu vou convidar o pastor Oscar para dar a bênção apostólica. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Que você tenha um domingo e uma ótima semana. Que você possa, com a tua boca, com os teus olhos, o teu ouvido, você possa estar louvando a Deus e sendo grato por Ele, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e também o seu trabalho, e que seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.